Aoba, meus pescadores de beta, tudo certo? Pescando muito no aquário, pescando muito na cidade, tranquilo? O que eu tô fazendo aqui essa hora, na hora? Ó, o cameraman, mostra aí o lago pra nós. Nessas horas, no mais escuro, no mais gelado, no clima de chuva que tem os melhor peixes, os lambari cabeça de listra, os peixe estrela, tem tudo que a gente mais precisa, não é? Olha que coisa bacana, coisa bonita, tudo escuro, os espíritos cantando, os espíritos dançando, a sereia logo mais saindo da água, não é? Não é o melhor momento? Mentira! Essa vara não tem linha, não tem nada de pesca aqui dentro. Eu não sei pescar, mas o que eu sei fazer é jogar videogame. Então hoje a gente vai falar de um jogo de pesca. Ah, mas um jogo de pesca? Qual que é a graça nisso? É aí que vem a twist. Então, agora a gente vai voltar pra caverna, porque deve estar uns 5 graus. E na caverna a gente vai começar a falar do jogo de hoje, que é Dredge. Então, acomode-se, pegue aí a sua isca de frango ou de peixe e vamos lá. Vamos lá, cameraman, vamos lá. Ai, ai, ai. Cadê meus óculos, Juliana? Oh, aqui. Olá, mais uma vez. Eu sou o Esperandil, e como eu estava dizendo agora há pouco, estamos aqui de volta na caverna e hoje a gente vai falar de um joguinho que eu achei muito legal, que eu joguei recentemente, que é o tal do Dredge. Mas bom, vamos lá. O que é Dredge exatamente? Bom, Dredge é um jogo de pesca. E é um jogo de pesca que eu vi na Steam esses dias e que eu falei, nossa, que gráfico bonito. Eu gosto de pesca? Não gosto, nem um pouco. Então por que eu peguei esse jogo? Porque eu vi ali nas tags dele, vi também no enredozinho dele, né? Que falava um pouquinho de horror cósmico, falava de Lovecraft, falava de suspense, de terror. E eu não sou um cara também dos jogos de terror, mas eu falei, mar, terror, barco, são coisas que eu gosto. Eu acho muito interessante esse medo que a gente tem do mar, essa tal dessa talassofobia, se eu não me engano, mas que também é um medo de corpos de água, seja um lago, seja um rio, seja qualquer coisa. E aí eu fui querer dar uma chance. E olha, eu me apaixonei, esse jogo é excelente. Não à toa ele tá concorrendo aí no Game Awards para ser melhor jogo do ano em uma categoria específica, né? Melhor jogo do ano daquela categoria específica. E isso se dá pelo fato de que a história é muito interessante, né? Dredge é um jogo que você pode simplesmente jogar como pescador e ficar pescando. Você tá num arquipélago, né? E nesse arquipélago você vai ficar pescando e vendendo seus peixes, e vendendo as coisas que você encontrou nos naufrágios. Mas que é um jogo que, se você prestar atenção no que os personagens estão dizendo, e se você seguir as missões que eles vão te dar, se torna uma coisa muito mais cósmica, muito mais profunda do que você poderia imaginar. E é exatamente por isso que eu tô desenhando 2 personagens hoje, que são o protagonista, o pescador, que é você, e o cara que vai te entregar algumas dessas missões, que é onde o jogo entra nessa coisa cósmica de terror, que é o tal do colecionador, o collector. E são esses 2 personagens que eu vou estar desenhando aí pra vocês, tá? Mas basicamente, qual que é a grande graça, qual que é a história por trás disso? Na superfície, e sim, vou fazer várias piadinhas relacionadas ao mar e tal durante esse vídeo, mas na superfície, Dredge é só um jogo de pesca em que você tá ali num arquipélago de pessoas que estão ilhadas e que, portanto, elas vivem dos peixes, elas vivem da pesca, elas vivem de conceito de barcos, então tudo isso são coisas que você vai poder fazer no jogo, né? Mas que, como qualquer coisa de história de pescador, tem muita coisa de contar e dizem que já viram muitas coisas, como por exemplo uma misteriosa neblina que aparece depois das 6 horas da tarde em toda a área que você tá e que aparentemente faz umas coisas esquisitas. Vários barcos naufragam por causa dela, vários pescadores foram e sumiram, até mesmo o prefeito da pequena cidade que você tá, o ex-prefeito, ele sumiu em uma dessas noites aí em que ele estava saindo no meio dessa neblina. Então,
você acaba se deparando com alguns personagens que te mostram que tem um mistério, alguma coisa secreta acontecendo aí nessa região, e você não sabe exatamente o que é. Até porque você acordou meio que do nada depois de um naufrágio do seu barco, você não se lembra de muitas coisas. Então o jogo também tem essa coisa de tentar descobrir o que aconteceu com o seu personagem, e não só com o que está acontecendo à sua volta. E é a partir dessas missões que um desses personagens, o colecionador, né, como eu havia falado, te passam que começa o verdadeiro terror. Você começa a pescar alguns peixes que são bem diferentes do que você imagina e começa a encontrar algumas relíquias perdidas de naufrágios que têm uma energia esquisita, para dizer o mínimo. Depois disso, esse colecionador ele começa a te recompensar para cada uma dessas relíquias que você encontra. E como que ele faz isso? Te dando literais poderes sobrenaturais, como por exemplo fazer o tempo passar mais rápido, fazer com que o seu barco ande com mais velocidade, mesmo você tendo um motor que talvez um ventilador fosse melhor do que ele, mas ele te dá esses poderes que fazem com que o seu trabalho seja mais interessante, mais rápido e às vezes mais perigoso também. Então, quanto mais você vai ajudando esse colecionador, ao invés de ajudar, ou enquanto você ajuda as outras pessoas desse arquipélago, é que a sua gameplay vai ficando mais perigosa. E isso é o mais interessante, porque não tem nada realmente muito agressivo no jogo, mas você sente uma constante tensão quando você está pescando, né? Você sente uma constante tensão quando você está lá pegando seus peixes normais, seja aqui um atum, você pode também fazer a caça de peixes abissais ou a caça de peixes oceânicos, então tubarões e coisas assim, e aí do nada vem uma deformidade. Vem um peixe de uma espécie que você conhece, mas que tem mais olhos, ou que então é transparente, ou então que parece estar morta, mas que de alguma forma continua nadando. E esses são vários dos mistérios que você vai encontrar no jogo, que vão ser todos solucionados com a sua expertise e com o tempo, através desse mar aí de mistérios que você vai ter que ir encontrando um por um. E uma coisa que é muito interessante nesse jogo é que ele pega um pouco daquela antiga mecânica do Resident Evil, que depois foi repetida e copiada em milhares de jogos, que é a do inventário. Só que o seu inventário é o seu barco. E para você conseguir fazer pescas mais difíceis ou pegar peixes específicos para missões ou para vender por mais dinheiro, para você consertar e evoluir o seu barco para ir para novos lugares, você só consegue fazer isso alterando o seu barco, alterando o seu inventário. Mas não é simplesmente você jogar um motor dentro do seu inventário, um motor melhor que esteja vendendo no mercado e esperar que isso melhore ele. Não. Você tem que colocar o motor no lugar certo, o seu barco ele tem que ter o tamanho ideal para colocar esse motor e entre outras coisas. Então, de noite você quer pescar, mesmo sendo mais perigoso, você precisa de uma lanterna mais potente, então você também precisa colocar e ter um barco específico para lanternas específicas. A sua vara de pesca, não dá para você usar uma vara que nem a que eu usei para pescar tubarões, por exemplo. Então você também vai ter que fazer uma adaptação, vai ter que descobrir como fazer varas melhores e vai ter que comprar varas melhores, né? E tudo isso é um negócio portuário, eles não têm os recursos necessários para construir essas coisas. Então você também tem que ir atrás dos destroços de outros naufrágios e de lugares abandonados ali naquele conjunto de ilhas para conseguir os materiais para fazer todas essas melhorias no seu barco. E tudo isso precisa ser na medida certa também, porque se você ficar tentando muito ali e não pescar, você não tem dinheiro para pagar por essas modificações. E se você só ficar pescando, chega um ponto em que você quer alçar novos ares ou então novas águas. E como é que você vai fazer isso sem as ferramentas certas para o serviço? Outra coisa que é interessante são as mensagens nas garrafas que são encontradas durante o jogo, que contam parte da história mais interessante que tem, do porquê daquele pescador estar ali. E você não vai ter todas elas entregas de bandeja, né? Então você tem que ficar procurando por esse mapa que é enorme, muito bonito, para encontrar essas mensagens. E apesar de ser um jogo de terror, ele tem momentos muito relaxantes, até porque é um simulador de pesca. Você vai ficar pescando e pesca às vezes é uma coisa entediante, é uma coisa demorada. E você vê as baleias, você vê os golfinhos, você vê tartarugas. E você vê belas paisagens, porque é um mar. Ele é bonito, não tem como dizer o contrário. Então, tem alguns momentos em que você está tranquilo e você sofre uma tensão muito grande que você não esperava, e o contrário também é verdade. Então, você está numa tensão absurda, e aí você para, encontra um lugarzinho calmo, e o que você vai fazer para relaxar? Você vai pescar.
E isso é fantástico, sabe? E não é uma coisa que não faça sentido, não é uma coisa que pareça assim, nossa, eu saí desse simulador de pesca para uma coisa meio Call of Cthulhu. Não. As pessoas elas sabem que tem alguma coisa de esquisito por causa da neblina, e você sabe que tem alguma coisa de esquisito porque você tá vendo, mas uma coisa tão comum, é um estereótipo tão comum falar das histórias de pescador e de como ficar muito tempo fora da terra firme, mexe com a sua cabeça, que em alguns pontos você fica pensando, tá, eu sei que isso é uma coisa de terror, mas para eles, os personagens desse mundo, deve ser só o pescador maluco que bebeu demais, ou então, as aparições da noite, que são só truques do seu cérebro por estar vendo uma imagem, mas que a luz e a neblina não deixam você ver direito. Então, algumas pessoas acreditam que tem algo de errado, outras não acreditam, e algumas só acham que você tá falando baboseira, ou que é só uma coisa comum que sempre tem no mar, mas que como a gente não conhece ele muito, é só uma coisa natural, mas que para nós ainda não é natural. Então, é incrível a história, é incrível como ela é contada. Cada personagem tem um background que você pode não ir atrás, mas que se você vai atrás, você encontra e descobre que eles tinham sonhos e aspirações, ou que eles estavam ali há muito tempo e já viram as coisas acontecer. E também tem uma grande trama de níveis mundiais que você vai descobrindo aos poucos e que no final você pensa, caramba, isso aqui escalou muito, muito rápido. E isso é muito legal. Eu acho que jogos que não iniciam com essa coisa tão grandiosa, então ele não inicia com você sendo um policial que cai alienígenas na sua cidade, e você mora no meio de Chicago e você tem que resolver tudo mesmo sendo só um policial de bairro, ou então que você é um astronauta pica que tem que resolver o conflito entre várias raças alienígenas. Não, ele começa como um jogo de pesca e vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, e não tem como você parar, não é uma coisa que esteja sob o seu controle. E, caramba, é um baita jogo, é um baita jogo. Os gráficos são fantásticos. Eu tentei fugir um pouco disso para fazer esse desenho, obviamente, mas os gráficos são muito bons. O jeito como eles fazem a água, o jeito como eles fazem a iluminação, é tudo muito bem feito. E é uma estilização que funciona para esse jogo. Tem alguns jogos que eles são estilizados e que eu acho que não encaixa, sabe? Isso eu acho que ficou muito comum depois do Game Maker, que fez com que muitos jogos tivessem a mesma dinâmica e o mesmo gráfico, mas que isso atrapalhasse um pouco na hora de contar a história. Eu acho que é o completo oposto para Dredge. A história e a direção de arte e a arte, elas combinam muito bem e facilitam uma a deixar a arte melhor e a outra a deixar a história melhor. E isso é, assim, mérito completo dos artistas que com certeza colocaram muito esforço, amor, sangue e suor nesse jogo, que é muito, muito legal. Então, eu espero que você goste, eu espero que você vá jogar, se você quiser, tá com um preço bem barato na Steam, porque é meio que um jogo indie, e eu posso garantir que é uma história intrigante se você gosta de coisas que você não esperava, desfechos longos, jogos com mais de um final, e simuladores de pesca, simuladores de melhorar o seu equipamento e virar um fazendeiro melhor, mas ao invés de fazendeiro um pescador, jogue Dredge. Dredge é um jogo muito bom, que vai te deixar muito intrigado e que eu não vejo outro motivo para você não jogar. Então, espero que você tenha gostado, espero que você goste desses personagens, e se você quiser saber qual que é a correlação entre eles dois, acho que você vai ter que jogar ou ver alguma gameplay aí, né? Enfim, eu fiz bastante coisa nesse desenho, eu tentei me desafiar bastante, eu não sei se ele ficou tão bom no final das contas, mas eu experimentei coisas bem diferentes mesmo. E se você curtiu, você pode deixar um like, se inscrever, e também pode me seguir nas redes sociais, que são todas Esperandio Arte, para ver um pouco mais dos meus desenhos e para ver as outras coisas que eu gosto, além de desenhar, pescaria e fazer encenações idiotas. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.